Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória no nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tenho como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, tem como dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro, a sua esposa missionária Nájila. Nós aqui nesse vídeo estamos com um projeto de pré-aula, onde nós fazemos uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical da revista Betel, do ano de 2024. E hoje nós estamos fazendo a primeira pré-aula do segundo trimestre de 2024. Iniciaremos hoje a nova revista do segundo trimestre, que vem ser Ordenanças Bíblicas, E essa revista ela vai estar sendo comentada, ela foi elaborada pelo nosso bispo Abner Ferreira. Ele é presidente da CONEMAD do Rio de Janeiro, ele é presidente do Ministério de Madureira aqui no Rio de Janeiro. Então é ele que está elaborando essa revista, e estaremos iniciando aqui hoje esse estudo desse importante tema chamado Ordenanças Bíblicas. E se você por um acaso está assistindo o vídeo hoje pela primeira vez, procure na própria internet, você consegue baixar essa revista da editora Betel no segundo trimestre de 2024. E se você quiser baixar aí no seu telefone ou até mesmo imprimir para fazer anotações e observar a aula, vai ser de grande valia ter a revista em mãos. Amém, meus irmãos? Então, se você quiser, participe conosco. Eu já aproveito aqui também para agradecer a COP Betel Rio, a empresa que empresta esse ambiente aqui para que a gente faça a gravação desses vídeos. Que você quiser procurar, conhecer essa empresa, é só procurar aí nas redes sociais a COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Bem, então vamos iniciar esse nosso segundo trimestre, hoje com essa lição sobre ordenança para crer e descer as águas batismais. Então hoje nós vamos falar sobre a importância, a ordenança que Cristo deixou, que a gente precisa crer e também precisamos descer ao batismo, nos batizar, porque aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então essa é a primeira aula, essa é a primeira ordenança que nós vamos estar estudando, Então é sobre o batismo nas águas. E o texto áureo vai estar lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a nossa verdade aplicada o batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo, Então nós vamos ver durante a lição que o batismo ele é uma confissão pública, Quando a pessoa aceita Jesus como único e eterno Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida, ela demonstra, ela confessa a Cristo que Ele vai ser seu Salvador e seu Senhor. Quando ela vai para o batismo, isso é uma confissão pública para que toda a igreja, todos aqueles que estão ali em volta, vejam que ele está se submetendo ao senhorio de Cristo, está em obediência. Então o batismo é fundamental para que seja sepultado o velho homem, e dali quando ele ressurge das águas, ele venha com uma nova vida, uma nova caminhada, E aonde o novo homem sai e ressuscita ali com Cristo. Então a gente precisa ter esse cuidado, discernir isso para os nossos alunos, sobre que é fundamental, A Bíblia diz claramente: quem crer e for batizado. Então a pessoa precisa confessar diante dos homens, através do batismo, a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vamos ver durante a lição com mais detalhes como funciona isso. O nosso texto de referência é Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17, É onde vai contar e vai mostrar como foi o batismo do próprio Senhor Jesus.
E aqui a gente já pode destacar para os nossos alunos que sempre alguém pergunta: ah, mas Jesus, ele não tinha pecado, e por que ele teve que se batizar? Então, Jesus, ele se batiza para que a lei fosse cumprida, para que a justiça fosse cumprida, porque quando Jesus ele nasce, ele vem como homem, ele está carregando aí nele os pecados da humanidade. E quando ele vai para o batismo, ele está lançando de sobre si os pecados da humanidade. Então, é o que a gente vai ver na lição aqui. E aí, isso servia de exemplo para que todos pudessem fazer igual, sabe? Porque Jesus, ele tem esse sistema, ele deixa uma ordem, ele dá um ensinamento, mas ele como mestre, ele sempre faz primeiro aquele ensinamento para depois ele poder passar. Por isso as pessoas dizem: Jesus ensina com autoridade, não é como os escribas e os fariseus. Por quê? Porque Jesus, o que ele falava, ele vivia, ele fazia nele. Então ele tinha autoridade para falar: façam vocês também, porque eu também fiz. Se eu sou mestre e eu sou Senhor e eu estou me batizando, eu deixo essa ordem para vocês se batizarem também. E aí naquele momento Jesus está iniciando o seu ministério público, né? O batismo ali já é a marca do início do ministério de Cristo publicamente para todas as pessoas verem. Então é isso que a gente precisa destacar. Jesus, ele não tem pecado, ele é o cordeiro imolado do Senhor, ele é um cordeiro puro, né? Então ele ali está simbolizando no batismo justamente o início da justiça, o início do seu ministério, então para que as pessoas pudessem fazer como ele fez. Então por isso Jesus foi batizado por João. E aí a gente vem para a introdução, onde nós vamos justamente falar o que significa o batismo, né? Que ele simboliza, né, o sepultamento do velho homem, da natureza pecaminosa, do velho Adão. E quando a gente volta das águas, quando a gente emerge das águas, a gente está mostrando e simbolizando que a gente está participando da ressurreição com Cristo, de Cristo. Então, isso indica para nós que a gente está recomeçando, ressurgindo com uma nova vida, uma nova história. E tudo aquilo que a gente fazia que não agradava e que era de natureza pecaminosa, que vinha no direcionamento da carne, no batismo a gente precisa deixar isso para trás, e quando ressurge, ressuscita, aquilo foi sepultado, foi esquecido, foi lançado no esquecimento os seus pecados, e dali para frente a pessoa escreve uma nova história. E esse ali é um compromisso de dali para frente você viver uma nova vida, uma nova história, não fazer mais aquilo que você fazia antes, um arrependimento, ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pelos ensinamentos de Cristo. Então tudo isso está simbolizando, você está mostrando a todos o seguinte: aquilo que eu vivia não servia, aquilo que eu vivia eu entendo que não serve, que não presta, que não agradava ao Senhor. Então de agora para frente eu largo aquilo que eu fazia, eu me arrependo dos meus pecados e assumo um compromisso com o Senhor Jesus e com toda a igreja, com todas as pessoas em volta, de que agora para frente eu vou viver uma nova vida, uma nova história. Aquilo eu não vou mais praticar, aquelas coisas que não agradavam ao Senhor. Então é isso que o batismo significa. Por isso é necessário, porque a gente precisa nascer de novo. E quando a gente se batiza, quando você volta nas águas, ressurge, né? Você imerge e aí você afunda ali os pecados, aquilo que você viveu, a velho homem, as coisas que a gente fazia que não agradavam. Quando a gente ressurge, você ressurge como uma nova pessoa, uma nova caminhada, uma nova história, como se apagasse e escrevesse agora uma folha em branco para você reescrever a partir de agora com Cristo uma nova história que agrade ao Senhor. Então por isso o batismo é uma ordenança, ele é fundamental. Não podemos deixar que o batismo seja esquecido, que o batismo caia em desuso ou seja negligenciado. As igrejas evangélicas que têm a palavra do Senhor como base, elas precisam manter
a prática da ordenança do batismo viva. Isso não pode ser deixado cair por terra, porque é uma ordem de Jesus, é um texto bíblico. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então, isso precisa ser mantido como vida, mantido vivo dentro das igrejas evangélicas, para que a gente possa estar cumprindo a palavra do Senhor e as almas alcancem a salvação. E aí no capítulo 1 ele vai falar justamente sobre a salvação. É para quem crê em Jesus. Então quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui já está a ordenança bíblica. Quem crê, acredita. Quem crê, confia. Quem crê, entrega. Quem crê, tem Jesus na frente. Então quem crê, obedece. Então quando você diz, eu creio em Jesus, mas não faço o que ele manda, há um contrassenso e aquilo não está valendo. A sua fé não está compatível com o que você está vivendo. Então por isso ele diz, quem não crê será condenado. Porque se você não faz o batismo, se você não obedece, você não crê. Não tem como eu dizer que creio em Jesus e não obedecer os seus mandamentos. É uma incoerência. Então por isso a gente precisa entender que quem crê e for batizado, porque foi uma ordenança de Cristo, esse sim será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Por isso que a gente precisa estar sempre em obediência às ordenanças do Senhor. E aí aqui ele vai dar alguns significados do que significa crer, e uma das coisas que eu acho mais interessante é o entregar, né? Um dos significados, que vai ter significado de ter fé, de acreditar, de confiar, tudo isso significa crer. Mas um deles, o mais interessante é o entregar. Quando você crê, você obedece, você confia, você entrega nas mãos do Senhor a sua vida. Então você entrega para ele e diz, Senhor, tu cuida, está nas tuas mãos a minha vida, o que tu quiser para mim está bem querido, está bem feito. Então a gente entrega a nossa vida e descansa no Senhor, sabendo, ele está cuidando, ele sabe o que eu preciso e na hora certa ele vai mudar a minha situação, ele vai trazer o cuidado que eu preciso sobre a minha vida. Então esse significado de entregar é um dos mais interessantes de todos que envolve a palavra crer, né? E aí no capítulo 1.1, quando a gente vai iniciar os tópicos da lição, ele vai trazer o seguinte tema: para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador, né? Foi isso que a Bíblia diz, aqueles que aceitam, que confessam Jesus, foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a gente, para ser filho de Deus, a primeira coisa é entregar, receber, confessar Jesus como único e suficiente Salvador, né? Então quando eu faço isso, eu estou declarando que eu creio que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então por isso a gente precisa confessar Jesus Cristo como Salvador. E aí isso é o alicerce da salvação. Destaque para o nosso aluno, que você confessar é o primeiro passo, é o primeiro fundamento para você alcançar a salvação. E aí vem o batismo, embora seja um ato simbólico, é importante porque representa a decisão pública de seguir a Cristo. Porque se só não é suficiente para manifestar a salvação. Então o batismo ele é simbólico, mas é importante porque ele está demonstrando publicamente, né, a nossa decisão de seguir a Cristo. Por isso que ele é fundamental para a salvação também, porque a gente confessa e demonstra, porque eu não posso negar a Cristo diante dos homens. Porque se eu negar a Cristo diante dos homens, ele também me negará diante dos anjos. Então a gente precisa fazer o batismo para confessar publicamente a nossa salvação. Destaque isso para os nossos alunos. Então aqui a gente entende
que a salvação é descrita como uma obra operada pelo crer em Jesus, né? E, portanto, no cristianismo, crer não é apenas uma ação inicial, mas um caminho contínuo de confiança e relacionamento com Deus. Então, o que acontece? Quando eu confesso Jesus, eu creio que Ele é meu Senhor e Salvador, toda a minha vida tem que ser baseado nisso. Eu não posso crer hoje e amanhã não crer mais. Eu não posso crer hoje e quando as dificuldades chegarem, eu largar. Então isso não era uma crença, não é uma fé genuína. Por isso a gente tem que destacar para os nossos alunos que uma vez você crendo em Cristo, você precisa toda a sua vida, continuamente, você precisa estar confiando e sabendo, Ele é o meu Senhor e meu Salvador, independente das circunstâncias, independente das lutas, eu não posso abrir mão dessa fé. E muitas das vezes que tem acontecido é isso. Quando as coisas apertam, quando as dificuldades chegam, as pessoas deixam de crer. Ah, não tá, Jesus não está cuidando de mim. Aí começa a confundir as coisas. Aí começa a dizer que Jesus não ama, que é isso, que é aquilo, e largam a caminhada. Então isso não é uma fé genuína. Aquele que tem a fé, que crê em Cristo, ele é uma ação de início, meio e fim. Ele vai a vida toda confiando, confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor. Isso vai trazendo mais intimidade com Deus, isso vai trazendo um relacionamento com Deus. Então é por isso que a nossa fé, a nossa crença em Jesus Cristo tem que ser de forma contínua. Desde lá do Antigo Testamento, a gente já vê a necessidade de salvação, de perdão dos pecados em Cristo, porque quando sacrificava os cordeiros, era apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Então, desde lá já está mostrando que para ter remissão dos pecados, para alcançar salvação, para alcançar perdão dos pecados, precisa ter um sacrifício do cordeiro, derramamento de sangue. Mas isso tudo já era apontando o quê? Para Cristo. Por isso, hoje a gente precisa entender e destacar para os nossos alunos, é necessário sim ser lavado pelo sangue de Cristo. Quando você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, o sangue carmesim dele que limpa, que purifica, que redime-nos dos pecados, é derramado sobre nós. E aí sim você está livre do pecado, perdoado dos seus pecados, para que você possa entrar no céu e ter comunhão novamente com Deus, porque o pecado faz separação do homem e Deus. Então a gente precisa ter o nosso pecado limpo, perdoado, para que nos reconectarmos com Deus e assim a gente poder alcançar a salvação da nossa alma. Então a gente destaca isso para o nosso aluno. E a salvação, ela também necessita de que o homem responda positivamente. Olha, Deus ele preparou todo o plano de redenção. Deus trouxe seu Filho, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou. Tudo foi feito por Deus. A salvação é gratuita, é pela graça. Mas o homem, a pessoa também precisa fazer a sua parte na salvação. A salvação não é uma coisa passiva. O homem também ele precisa participar desse processo. Como? Ele precisa receber Jesus, ele precisa crer, ele precisa ir ao encontro de Jesus, ele precisa invocar Jesus, ele precisa confessar Jesus. Então, tudo isso é a parte de responsabilidade do ser humano. Ele que precisa ir buscar, ele que precisa confessar, ele que precisa querer, ele precisa crer. Então isso tudo é uma parte do ser humano, responsabilidade dele. Então a salvação precisa também de uma ação vigorosa, de uma confissão positiva do ser humano para que ela possa ser alcançada também. Amém? Então destaque isso para os nossos alunos e a gente avança para o capítulo 1.2, aonde vai dizer que crer é confiar, confessar e conhecer e obedecer. Então, para a gente desenvolver uma fé genuína, é necessário o quê? Conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra é você ler, meditar e confiar e viver o que está escrito ali, porque a palavra de Deus é a revelação, é Deus se revelando. Então quando você conhece, quando você se dedica, aí sim você vai conseguir
crer no Senhor Jesus através da sua palavra, porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então você precisa ler, você precisa meditar, você precisa ouvir as mensagens, você precisa estar em conexão diária com a palavra de Deus, porque é ela que vai te dar fé para você continuar confessando e crendo que Jesus Cristo é seu Senhor durante toda a sua vida, independente das circunstâncias. O problema é que muitas das vezes as pessoas não investem em tempo justamente de conhecer a palavra. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos ser guiados. Por isso ela disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o quê? É a sua palavra. Por isso a gente precisa estar envolvendo, conhecendo a palavra do Senhor, precisa refletir, precisa meditar na palavra. Para quê? Para que eu tenha fé e eu consiga manter a minha fé continuamente em Jesus Cristo. Então a gente vai aqui continuar a caminhada. Ao reconhecermos Cristo diante dos homens, Ele nos reconhece diante do Pai. Isso motiva a testemunhar abertamente sobre as obras de Jesus e professar nossa fé nele, ou seja, confessar, né? A gente precisa crer, né? Conhecer a palavra, a gente precisa confessar isso através do batismo, de uma confissão pública, e através da nossa vida. Destaque para o aluno que a cada dia que eu obedeço, que eu faço aquilo que Cristo manda, eu estou confessando diante das pessoas que eu sou dele, que eu obedeço a ele, que ele é o meu Senhor, que ele é meu Salvador. Então tudo isso faz parte. E quando eu confesso Jesus diante dos homens, ele vai me confessar diante dos anjos no céu, que me conhece também. Então fica uma relação mútua de conhecimento. Eu confesso para os homens que eu conheço e recebo Jesus como único e suficiente Salvador, e Jesus vai também confessar diante dos anjos do Pai que ele também me conhece. E aí assim a gente alcança salvação. Tá? E aqui ele ainda destaca uma passagem interessante, que em casos excepcionais, né, existem pessoas que alcançam a salvação só no fato de crer em Jesus, e mesmo sem ser batizado, mesmo sem ser confessado publicamente. Mas isso são situações excepcionais, como por exemplo o ladrão da cruz. Não tinha como ali na hora batizar aquele homem. Então ele confessou que cria em Jesus, ele mostrou uma fé genuína no Senhor. E aí o que aconteceu? Jesus ele salvou aquele homem, disse que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso, mesmo sem ele ter sido batizado. Mas isso são situações especiais, excepcionais, assim como, por exemplo, uma pessoa que está num hospital, né? Ela está em últimos momentos de vida ali, não tem como levar para batizar, e aí ela confessa Jesus ali como único e suficiente Salvador. Ela alcança a salvação porque ela creu que Jesus é seu único e suficiente Salvador, mesmo sem ter passado pelo batismo, porque não tinha como. Então são situações excepcionais que a gente entende que o batismo pode ser suprimido, mas é só nesses pontos. Não dá para virar isso uma regra, uma doutrina. Ah, batiza quem quer. Não, a regra, a ordenança é crer e ser batizado. Se você em algum momento não conseguiu, aí é um excepcional que Deus, que conhece de todas as coisas, está vendo. Mas a forma normal e a forma de regra que tem que ser feita é ser batizado. Então, destaque isso para os nossos alunos. E aí é interessante porque, como a gente está no capítulo 1.2, crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Então, como é que funciona isso? Normalmente, quem conhece, confia. Quem confia, confessa. Quem confessa, obedece. Ou seja, é uma sequência lógica. Primeiro eu conheço, depois eu confio, depois eu confesso, e de quem confessa obedece. Então veja como é que é. Primeiro eu conheço Jesus, depois eu confesso ele, depois eu obedeço a ele. Ou melhor, primeiro eu conheço, depois eu confio, depois eu confio, eu confesso
e depois que eu confesso eu obedeço. Olha que interessante. Então é justamente isso. Primeiro você conhece Jesus, depois você confia nele, que ele pode te salvar, que ele é o seu Senhor. Depois a gente confessa ele como o único suficiente Salvador e depois a gente obedece os seus mandamentos. Essa é a sequência que é de quem crê no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. E o capítulo 1.3, quem crê em Jesus não é condenado. Então o que acontece? A mensagem central da Bíblia é que crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna, porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Entendeu? Então o que acontece? Já estávamos condenados. Se a gente não tem mais a glória de Deus, se a gente está destituído dela, se houve uma ruptura na ligação do ser humano com Deus, a gente não ia conseguir mais voltar a se ligar com o Senhor sozinho. Então, a pessoa, quando não está conectada com Deus, ela já está condenada a se perder, a viver uma eternidade sem Deus. Mas quando Jesus faz o seu sacrifício na cruz do Calvário e cumpre o plano de redenção, agora ele nos dá a oportunidade de nos reconectarmos com o Pai. Mas para que isso seja feito, o homem tem que fazer a sua parte de confessar Jesus como o único suficiente Salvador, para que essa confissão, essa obediência, essa confiança faça a reconexão com o Pai. Então, por isso que a gente entende que só através da confissão e da entrega genuína para Jesus é que se alcança a salvação, porque é através dele que há essa reconexão. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então não há outro caminho. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. Enquanto a crença em Jesus leva à salvação, a descrença resulta em condenação. E aí destacando a grande importância da fé para a salvação na doutrina cristã, né? Então o que acontece? Quem não crê, quem não tem fé, ele não alcança a salvação, porque a gente viu lá que quem crê, ele confessa, ele confia, ele obedece, né? Então quando a gente não crê, a fé é o elemento fundamental. Se você não acredita em Cristo, se não acredita que ele salva, não acredita que ele vai levar para o céu, se você não acredita que ele cuida de você, você não tem fé em Cristo. E quem não crê, ele está condenado. Então por isso é necessário a gente conhecer a Cristo, se envolver com a palavra, confessar, estar sempre envolvido, para que a nossa fé seja contínua durante toda a nossa vida. Porque quando você para de obedecer, quando você para de acreditar, a sua fé perdeu. E sem fé, você não está crendo em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí quem não crê, ele já está condenado. Então nós precisamos destacar isso para nossos alunos. A pessoa que despreza Cristo ou considera indigno de sua confiança, julga a si mesmo e não a Cristo. Por quê? Porque quando a pessoa despreza Jesus e ele não crê que Jesus cuida dele, que Jesus pode mudar a história dele, que Jesus tem a chave da vida dele nas mãos, o que ele está fazendo? Ele mesmo já está se julgando condenado, porque a Bíblia diz que quem não crê em Jesus está condenado. Então quando a pessoa não aceita Jesus, ela despreza, ela não precisa chegar lá no julgamento para saber o que houve. Ela já está assinando a sua sentença de condenação, porque ela não está acreditando que Jesus pode salvar e levar ela para o céu. Então, quando a pessoa não aceita Jesus, é uma coisa muito triste. Ela está desprezando a salvação gratuita que Jesus fez, a única forma de se chegar ao céu. E aí depois a gente não tem como reverter essa situação e a pessoa acaba se perdendo por toda a eternidade. E aí, aqueles que creem no nome do Filho de Deus tornam-se filhos de Deus. Para aqueles que não creem, não há alternativa além do juízo no qual incorrerão. Então nós aprendemos nesse capítulo 1 que para se tornar filho de Deus
é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Receber como? Crendo no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então vamos destacar para os nossos alunos esse capítulo. Aí vem o capítulo 2, batismo. Agora já vai entrar especificamente na ordenância bíblica do batismo. Então o batismo ele significa o quê? Sepultamento de pecado. No original ele quer dizer batismo. Ele significa imergir, mergulhar. O batismo por imersão, na descida das águas, ele simboliza que a morte do crente para o pecado. E ao sair da água, a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. E a gente já comentou isso, é a nossa confissão pública. E aí quando você mergulha, os seus pecados são sepultados, são esquecidos. O Senhor lança para o mar do esquecimento dos nossos pecados. E quando a gente ressurge, a gente tem uma nova vida, uma nova história para escrever com Jesus, e é uma nova chance, é a chance que nós temos de caminhar de forma limpa, perfeita e agradável ali, conforme os mandamentos do Senhor, para obedecermos a Ele, nos tornar relacionamento com Ele, estabelecemos um relacionamento de intimidade com Deus, porque conforme a gente vai obedecendo, vai vivendo, vai crendo, a gente tem um relacionamento, aumenta a nossa intimidade com Deus, e aí sim a gente alcança a salvação da nossa alma. E aí o capítulo 2.1, ele vai falar, o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então destaque isso para os seus alunos. O batismo é feito pelo pastor, pelo diácono, pelo presbítero, por quem seja responsável ali na hora da igreja para fazer o batismo. Mas ele tem a autoridade porque ele está fazendo aquilo ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Quando Jesus foi batizado, estava ali o Filho, estava lá o Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de pomba, e o próprio Pai estava lá quando a voz falou, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ali está o quê? A presença da Trindade. Então ali está a autoridade que João Batista tinha para poder fazer o batismo em Jesus. Quando ele batiza Jesus, está homologado porque está a Trindade ali dentro. Então a gente entende que a autoridade para se batizar alguém é porque está vinda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para isso a gente precisa ter essa consciência e destacar isso para os nossos alunos. E também dentro desse tópico, ele vai o nosso comentarista ele vai abordar uma coisa muito interessante, porque o batismo é feito por uma autoridade, por uma pessoa da igreja que tem autoridade por causa do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas com relação à pessoa que está sendo batizada, existem algumas regras também, existem algumas coisas que a gente precisa levar em conta. Primeiro, a idade, né? Você não tem condições de batizar uma criança porque ela não tem consciência do ato que ela está fazendo. Então, você precisa identificar se aquela pessoa, qual a idade que ela tem, para que ela já conheça que ela é pecador, que ela precisa que Jesus salva, que ela precisa que Jesus redima ela dos seus pecados. Geralmente, essa noção ela é feita por volta dos 12 anos de idade. É quando uma criança, que ela já está entrando na sua adolescência e ela já cria a consciência de que ela tem pecados, que ela comete erros, que Jesus precisa limpar ela, que ela precisa ser lavada pelo sangue de Cristo. Isso já vai falar sobre a consciência da pessoa. Então, é uma das coisas que a gente precisa entender. Só que de igreja para igreja, tem igreja que bota com 14 anos, tem igreja que bota com 12 anos, tem igrejas que fazem diferente. Na nossa igreja, na Assembleia de Deus, ela é mantida na idade de 12 anos. Nessa fase aqui já, essa pessoa, essa adolescente, ele já pode ser considerado um candidato para o batismo. Por quê? Nessa fase a pessoa precisa discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é verdadeiro,
o que é falso e que ele precisa de perdão dos seus pecados e que ele precisa crer. Isso você precisa ter consciência do que está fazendo. Por isso você não pode pegar uma criança de 2, 3 anos de idade e falar, ela está batizada, porque isso aí, na nossa visão bíblica, seguindo as ordenanças da Bíblia, essa criança ainda não tem condições de decidir nada, de escolher nada, ela não conhece, ela não tem essa maturidade cognitiva, de pensamento, de visão, para saber que ela cometeu erros, que ela precisa de Jesus. Então até 12 anos, 13 anos de idade ali ainda não tem essa condição. Então depois dessa fase em que a pessoa vai ter condição de decidir pelo batismo. Então isso a gente precisa entender nesse primeiro tópico, que o batismo é a confissão pública da sua profissão de fé em Jesus Cristo. Mas existem alguns critérios, algumas coisas que precisam ser levadas em conta. Primeiro, a autoridade espiritual tem que ser feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa que está sendo batizada, ela ter consciência ou não do que está sendo feito, sabe? Porque o batismo em si é um ato simples. Você pega a pessoa, afunda na água e depois levanta. É simples, não tem um ritual, não tem um manual para o que se fazer, não. É simples, é dessa forma mesmo. É simplesmente mergulhar e trazer de volta, entende? Mas isso é preciso ser feito com a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E geralmente, a gente já entrando no capítulo 2.2, né? Ela é feita algumas perguntas, algumas coisas ali na hora. Você confessa Jesus como único, suficiente Salvador? Aí a pessoa responde para que aquela plateia, todas as pessoas ali consigam ouvir, e aquilo ali é feito daquela forma simples, de mergulhar e sair nas águas. Aí está feito o batismo. Mas precisa ser levado em conta esses critérios. Se a pessoa tem consciência do que está fazendo, se ela está numa idade, se está sendo feito em nome do Pai, do Espírito Santo, não está sendo feito conforme as ordenanças bíblicas, para que tenha autoridade espiritual, legalidade espiritual para o que está sendo feito. Então o capítulo 2.2 já vai falar que o batismo é um símbolo público de conversão. Batismo é um ato público, visível e de fé, né? Porque o batismo, você está mostrando publicamente a decisão de que sermos sepultados com Cristo, e quando saímos da água estamos sendo ressuscitados com Cristo como uma nova criatura. O batismo deve ser por imersão, simbolizando o sepultamento. Fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Ninguém sepulta sobre a terra, mas debaixo da terra. Então, aqui nosso comentarista, ele está mostrando que o batismo é a confissão pública. Porque alguém pode aceitar Jesus, ele pode estar em casa sozinho, e o Senhor colocar no coração dele, ele ouvir uma pregação, e ali ele dobrar o seu joelho e confessar Jesus. E está em casa sozinho, está numa ilha, sei lá, num momento sozinho, ele confessa Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Quando ele vai para o batismo, ele está mostrando a todos que aquilo que ele confessou sozinho, que às vezes ninguém viu, aquilo está valendo. Então é a mesma coisa, quando você apresenta alguém como sua esposa, como seu filho, aquilo ali você está publicamente confessando que aquela pessoa é sua esposa, que aquela pessoa é seu filho. Porque se você chegar e não falar nada, como é que a pessoa vai adivinhar? Então é aquela história, você aceitou Jesus e ninguém viu. Jesus Cristo viu, valeu, tudo bem, mas chega uma hora que você precisa confessar, porque senão fica parecendo que você está com vergonha do que você fez, e aí não funciona. Porque quem ama Cristo, quem está com Ele, quem confia nele, quem crê nele, quer divulgar, quer falar o que Ele fez na sua vida. Você divulga publicamente. Então é o que nós já falamos, que aquele que confessa Jesus, Jesus vai confessar lá no céu também. Mas aquele que nega Jesus, aí vai ser negado também diante dos deuses e dos anjos. Então o batismo, ele tem essa função pública de se mostrar mesmo
de declarar publicamente a sua fé, o seu amor em Cristo. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. É necessário sim o batismo por cumprir a ordenança bíblica e para confessarmos diante de todos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Então, o batismo, além disso, ele mostra que você sepultou o seu velho homem e ressuscitou uma nova criatura. Você nasceu de novo da água e do Espírito. Então, é isso que a gente precisa fazer e entender sobre essa necessidade. O capítulo 2.3 vai dizer o quê? Que ao ser batizado, Jesus deixou seu exemplo, né? Como eu falei lá no início, Jesus era um mestre por excelência. Ele pregava e ele fazia o que ele pregava. Por isso ele tinha autoridade. Porque falar é muito fácil, mas viver o que está se falando, aí que é mais difícil. Então Jesus ele tinha essa autoridade diante dos homens, porque tudo que ele falava, ele executava. Ele mostrava na prática o que ele estava ensinando, que aquilo era possível, que dava certo, que ele conseguia fazer, todo mundo conseguiria também, porque ele era o mestre, ele era o exemplo. Então, Jesus Cristo ele foi batizado por João para deixar exemplo, meu. Porque o próprio João disse: olha, vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Mas Jesus falou: João, me batiza, é necessário para que a justiça seja cumprida, para que sirva de exemplo. E aí João Batista vai e batiza Jesus, e dali para frente Jesus começa seu ministério, e dali para frente começa o exemplo para que todas as pessoas sejam batizadas. Então é isso que a gente vê aqui no 2.3, e a gente fecha aqui o assunto sobre batismo, né? Com o resumo de que o batismo simboliza a morte do crente para o pecado e a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso que a gente precisa destacar para o nosso aluno. O que acontece, meu? Quando você se batiza e continua fazendo as mesmas obras, não funcionou, não valeu, você não teve uma conversão genuína. Porque quando você confessa, sepulta seus pecados e vive uma nova fase, tudo aquilo que você fez, você não tem mais prazer em fazer de novo. Você se arrependeu, você tem tristeza naquilo que você fazia que não agradava a Jesus. Então você está falando: olha, a partir de hoje, com esse batismo, eu não faço mais o que eu fazia e não te agradava, porque eu entendo que isso não é do teu agrado. Eu te confesso como Salvador, eu te amo, e eu quero fazer aquilo que te agrada. Então o batismo ele precisa ter esse divisor de água. Só que muitas das vezes os batismos são feitos de forma precipitada, colocam as pessoas que ainda não se converteram, que ainda não tiveram esse encontro com Cristo, essa confissão genuína de que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, né? Porque ser o Senhor é você entender que Ele é o teu dono, que você vive debaixo do seu juízo, do seu senhorio. Então, quando eu faço as coisas que não agradam ao meu Senhor, eu não estou me submetendo ao seu senhorio. Então, a conversão não está genuína. Então, a gente vê muitas pessoas que se batizam e continuam fazendo as mesmas coisas. Isso não mudou em nada. Aquilo foi só um banho, foi só uma passada na água. Então, a gente precisa entender que o batismo genuíno é a morte do pecado. Então agora eu não tenho mais prazer nas coisas erradas. É claro que a gente ainda erra, a gente ainda peca, porque isso faz parte da nossa caminhada. Nós somos pecadores. Mas você não tem mais o prazer no pecado, como tinha antigamente antes de se conhecer Jesus. Então, quando você peca, quando você comete um erro, você erra o alvo, aquilo te entristece, aquilo te constrange, você busca o perdão no Senhor. Quando a pessoa não tem esse compromisso, ela faz errado, e não, aquilo ali não influencia, não causa nenhum tipo de incômodo, porque ela vive daquele jeito. Então, quando a pessoa não tem uma mudança de vida depois do batismo, é porque ela ainda não se converteu verdadeiramente. Então, a gente precisa ter muito cuidado
na hora de batizar as pessoas é observar se ela já está convertida de verdade, se ela já está confessando Jesus como seu único suficiente Salvador, e observar que se depois do batismo, se ela mudou realmente a sua caminhada, mudou a sua jornada de vida. Então, destaque isso para o seu aluno aí. E a gente vai para o capítulo 3, onde diz: batismo é crer em Jesus e arrepender-se. Então, arrepender, mudança radical de conduta e de atitude. Isso aqui é fundamental. É onde vê a diferença. E isso é público. Aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia alguma coisa errada não faz mais. E todos que estão à sua volta vão dizer: poxa, esse rapaz era bêbado ali, vivia no bar, vivia na cachaça, mas ele entregou sua vida para Jesus, agora ele não passa nem mais perto de lá. Ninguém vê mais ele fazendo as coisas erradas que ele fazia. Aí sim você vê uma mudança radical de conduta. Isso é que tem que ser visto na conversão e no batismo, porque se não for assim, não adianta que não fez a mudança de cenário, a mudança de vida que precisa ser feita para alcançar a salvação. O batismo, ele deve ser de livre e espontânea vontade. Então aqui a gente tem que entender que não adianta você ficar pressionando a pessoa: vai lá, vai se batizar, vai lá, vai se batizar. Isso tem que partir dela. Ela precisa entender, tem que ser espontânea, assim como é você entregar sua vida ao Senhor Jesus. A pessoa vai lá, ela prega, ela mostra, mas a decisão é individual. Se a pessoa falar: não, agora não, se não adianta ficar, vai, não é forçado, é espontâneo, é natural. É a pessoa que tem que entender: eu quero Jesus Cristo, eu quero que Ele seja meu Senhor e Salvador, eu quero desenvolver experiência e relacionamento com esse Deus. Então isso tudo precisa ser totalmente espontâneo. Não adianta ficar forçando a pessoa para tentar ir para o batismo, porque senão vai ser só um banho, só uma entrada e uma saída de uma piscina, de um rio, de uma cachoeira, seja onde for que estiver sendo feito, não vai ter a mudança, o efeito que precisa ter. Então aqui a gente vai para o capítulo 3.1, onde diz: uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Então, profissão de fé é uma declaração pública do que você vai fazer. É como você, quando se forma numa faculdade, você faz o que? Um juramento. Você diz que vai usar aquela profissão para o bem, vai usar aquela profissão para ajudar outras pessoas, e você confessa com a mão direita estendida. Não é assim? É uma declaração pública, todo mundo está vendo que você está assumindo o compromisso de fazer aquilo conforme você está falando. A mesma coisa é o batismo. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz sobre suas crenças e dogmas religiosos. Então você ali no batismo, você está dizendo: eu estou confessando que aqui eu quero Jesus como meu único suficiente Salvador e que eu vou seguir o quê? As suas ordenanças. E é aí que mora a grande diferencial, porque muitas pessoas fazem o batismo, mas não entendem que aquilo ali você está confessando Jesus e também dizendo que vai seguir o que Jesus manda. E é aí que mora o perigo, porque muitas pessoas fazem o batismo, confessam Jesus como Salvador, mas não tem compromisso com a sua palavra. E isso não adiantou. Então, quando você vê uma pessoa que se batiza, mas continua tendo uma vida que vai contra a palavra do Senhor, contra o que Jesus ensinou, contra o que a Bíblia fala, aquele batismo não serviu. Ela não está vivendo aquilo que ela confessou, e lá isso não vai servir para a salvação dela, isso vai servir para a condenação, porque quem crê obedece, como nós vimos nos textos anteriores. Então aqui é interessante, porque quem vai ser batizado, ele deve responder positivamente, umas perguntas sobre a palavra. E aqui o nosso comentarista dá como exemplo. Você pode falar para os nossos alunos. Geralmente é perguntado o quê?
Você crê que a palavra de Deus é a verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos bíblicos? Olha aí, ele confessou Jesus como Salvador e agora essa pergunta é claramente para ele confessar que ele vai seguir os mandamentos bíblicos. Então, quando ele diz sim, ele está afirmando que vai seguir. Então, ele está assumindo um compromisso. Você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? Você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais? Você crê que existe céu e inferno e que o salvo em Cristo tem a vida eterna? Você crê no arrebatamento da igreja e os que estiverem vivos não experimentarão a morte? Olha só, as perguntas que estão sendo feitas são todas baseadas na palavra de Deus, todas baseadas na Bíblia. Então, por isso, nosso comentarista está falando uma confissão de fé sobre a palavra de Deus. Então, quando a pessoa está falando que sim, ela está dizendo que ela entende o que a Bíblia está dizendo e que ela confessa que vai viver, que entende aquilo que está sendo perguntado. Então, uma confissão, por isso, é que a pessoa, quando sai do batismo, ela precisa obedecer os mandamentos do Senhor, porque senão ela está indo contra justamente as perguntas que ela disse que sim. Então, aqui a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. Depois, vem uma profissão de fé sobre a igreja. Então, aqui, você primeiro confessa Jesus como único suficiente Salvador, confessa que vai seguir a sua palavra, os seus estatutos, e agora você confessa na igreja que você está sendo batizado, que você vai viver como um membro que é fiel a Cristo dentro da igreja, e vai cumprir as regras que a igreja coloca, que o pastor coloca. E porque a gente segue a Bíblia, a gente sabe que precisa ser obediente ao anjo da igreja, ao homem que Deus levantou para cuidar daquele rebanho. Então, quando a pessoa confessa Jesus como Salvador, diz que vai seguir a sua palavra, mas não cumpre as exigências, as normas, as condutas, as regras, não respeita a liderança da igreja, não cumpre as coisas que a igreja fala, não é submisso ao seu pastor, não é submisso às ordenanças da igreja, não é dizimista, não é ofertante, não cumpre as palavras, o que a Bíblia ensina com relação ao corpo de Cristo, olha o que acontece? Ela não está confessando a palavra, não está vivendo conforme a palavra, o batismo não serviu. Ela não está seguindo o que ela confessou publicamente. Então, por isso a gente está falando aqui quais são as confissões. Destaque para os seus alunos. A confissão que o batismo traz. Primeira é que Jesus vai ser meu Senhor e Salvador. A segunda é que eu vou seguir a palavra. A terceira é que eu vou viver dentro da igreja como um membro que a Bíblia ensina que eu devo ser do corpo de Cristo. Então eu vou precisar obedecer nosso pastor, eu vou obedecer os costumes, os dogmas. Para quê? Para não trazer escândalo. Então a pessoa tem várias igrejas evangélicas. Antes, ela vai olhar o que essa igreja aqui aceita, o que essa igreja ali não aceita. Isso são costumes da igreja. Então, cada igreja tem alguns tipos de costume. Isso é usos e costumes da igreja. Mas se você aceita participar daquela igreja, você não pode ir contra os costumes e usos que aquela igreja faz, senão você se torna um rebelde. Então escolha, destaque para o seu aluno, você precisa ser um crente que não traz escândalo. Então, se você seguiu e aceitou ser da Assembleia de Deus, vá viver como a Assembleia de Deus estabelece, obedeça o pastor, seja submisso ao que ele colocar, as formas, tudo que tiver dentro da palavra, os costumes e usos que estão vinculados à palavra. Se você não aceita aquele determinado costume daquela igreja, procure uma outra igreja evangélica que viva dentro da palavra para você poder viver como um crente que não é rebelde à palavra de Deus. Porque não adianta eu dizer que eu obedeço a palavra de Deus, mas na igreja eu não obedeço o meu pastor, sou insubmisso, infiel, o que a igreja fala eu faço diferente, não aceito as coisas que a igreja faz, isso não funciona. Então por isso a gente está falando aqui, né, que a gente precisa estar na igreja, participar da ceia, ser dizimista, ofertante, ser submisso ao nosso pastor, a obedecer os usos e costumes, a forma que a igreja
a liturgia que o culto da igreja ali que você congrega faz. Então você precisa seguir isso. Por isso faz parte do batismo. E quando eu confesso e quando eu me batizo e nasce uma nova criatura, agora eu sigo a palavra de Deus, que é o básico e é o fundamento, né? E aí depois, conforme a palavra de Deus diz, eu preciso me submeter ao corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é quem? É a igreja, onde você congrega. Então conviva em paz aí, faça o que está sendo feito, o que o pastor coloca, e não crie, né? Não seja desobediente ao anjo da igreja, porque quando você faz isso, isso vai contra a palavra e que você acaba negando a sua fé em Cristo, porque fé em Cristo é crer, é conhecer, é confiar, é confessar, como nós já vimos. Então destaque isso aí para o seu aluno. Então é necessário você participar de uma igreja também. E muitas pessoas acham, aceitei Jesus como único suficiente Salvador e sigo a palavra de Deus, mas qual a tua igreja? Não vou a igreja nenhuma não. Isso também está fora, porque quando você é crente, você se entende que você precisa viver debaixo de uma autoridade espiritual, que é quem? O pastor da igreja. Você precisa estar ali dentro do corpo, ter comunhão com o corpo de Cristo, participar da Santa Ceia do Senhor. E é uma outra ordenança que nós vamos falar durante esse trimestre, nas outras lições. Mas muitas pessoas não ligam mais. E quem não tem comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, não tem comunhão com Ele. Então a gente precisa ter esse cuidado, que fazer parte de uma igreja é fundamental para você viver o que você está confessando, seguir o que você está dizendo que vai seguir, a palavra de Deus. Então aqui esse capítulo 3.2 é uma profissão de fé sobre a igreja também. O batismo também está dizendo, você está confessando que você aceita participar daquela metodologia daquela igreja onde você está sendo batizado. E se você não cumpre isso, está indo contra a confissão de fé, está indo contra o mandamento que você disse que vai seguir. Então destaque isso para os nossos alunos. E o capítulo 3.10 é uma profissão de fé com a nossa própria vida, né? Você está ali dizendo para todo mundo ver que conscientemente você se compromete. Olha aí, diante de todos, diante de Deus, diante de todas as pessoas, conscientemente, diante das suas faculdades mentais ativas, diante de toda da plenitude da sua faculdade mental, você está dizendo, olha, eu me comprometo a viver como a palavra do Senhor manda, como um servo de Jesus Cristo. E aí, quem diz isso, quem precisa o quê? Mostrar na prática. E é o quê? Ser exemplo de vida para os outros, não ter do que se envergonhar, ser imitador de Deus como filho amado, ser imitador de Cristo, como o próprio Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então a gente precisa, como cristão, ter esse cuidado que a minha vida possa servir de exemplo para outras pessoas. Se a minha vida não serve de exemplo como cristão, tem coisa errada, eu preciso ajustar, preciso melhorar, hein? Ser exemplo no fiéis, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, ser sal da terra e luz do mundo. Quando eu me batizo, eu estou confessando, olha, agora eu não faço mais o que o mundo faz, agora eu não ando mais nas trevas como o mundo anda. Agora eu sou sal da terra e luz do mundo, né? Assim como Jesus Cristo é. Nós somos o diferencial. Se você continua andando, fazendo as coisas que o mundo faz, você não está sendo exemplo, você não está confessando a sua fé sobre a sua própria vida. E aí também tem problema. Ao batismo em águas, olha como se resume, né? Você pode resumir para os nossos alunos que o batismo ele sinaliza que a pessoa decidiu se submeter ao senhorio de Cristo, viver em novidade de vida e tornar pública essa mudança. Olha que interessante. Esse finalzinho você pode destacar, é o resumo de toda a lição, é o resumo da aula. O batismo em águas sinaliza que a pessoa decidiu se submeter ao senhorio de Cristo,
viver em novidade de vida e tornar pública essa mudança. A novidade de vida é justamente isso que a gente está falando aqui. Eu trago uma nova forma de eu viver. Agora eu imito a Cristo, eu vivo como a sua palavra, a minha vida não é mais escândalo, a minha vida serve de exemplo, o mundo pode Cristo em me ver, como o hino diz, eu guardo o contato com o meu Salvador, para quê? Para que o mundo possa ver Cristo em mim, um diferencial. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo, então a gente não pode fazer o que o mundo faz, não pode pensar como o mundo pensa. A gente precisa ser um diferencial. As pessoas vão olhar e dizer, poxa, eles vivem diferente. O que a gente costuma fazer, eles não fazem. E o que a gente não costuma fazer é o que eles fazem. A gente anda na contramão do mundo, né? Nós somos as luzes do mundo. O mundo anda na treva. E a gente tem que andar na luz. E aonde a luz chega, traz mudança de cenário. Então, é isso que a gente tem que destacar para os nossos alunos e pode servir de conclusão para a aula, né? Eu ensinei que o arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e mudar de vida. É esse finalzinho aqui, mudar de vida, é que faz toda a diferença para a gente saber se a pessoa se arrependeu ou não de verdade. Então, essa é a nossa lição de hoje, a ordenança bíblica do batismo. Nós não podemos negligenciar a ordenança de crer em Jesus e ser batizado para alcançar a salvação. Então, é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. Essa ordenança não pode cair em desuso. Para a honra e glória do nome do Senhor, as igrejas precisam estar ativas e vivas e entender que o batismo não pode ser esquecido de forma alguma, e que ele precisa ser feito e de forma coerente, de forma consciente, para sinalizar que a pessoa se submete ao senhorio de Cristo. Amém? Então que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada nesse novo trimestre, nesse nova revista, nesse novo momento. Nós vamos falar durante esses 3 meses sobre as ordenanças bíblicas. Então hoje a gente começa com a ordenança bíblica do batismo, que é fundamental para a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada em Cristo Jesus, tá bom? Então destaque para os seus alunos, que essa aula possa te ajudar, que você busque a presença do Espírito Santo, a instrução dele, para que você dê uma boa aula, que essa aula aqui ajude, seja um subsídio, para que você possa, junto com o auxílio do Espírito Santo, com a instrução do Espírito Santo, você puder dar uma boa aula, uma aula robusta, baseada na palavra do Senhor, para que seu aluno saia dali entendendo a necessidade de que temos de ter o batismo na nossa igreja, nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor, que essa ordenança não pode ser esquecida, que a gente precisa cumprir ela até que Jesus volte para levar a sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, se assim o Senhor permitir.